Entramos na pista aqui. Vamos dar bom dia para o Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bom? Tudo bem? A gente está com um sol. delay. Tá lindo, né? Tá bonito o dia. Tá bem bonito mesmo. E é interessante, dois feriadão, assim, um dentro do outro praticamente, a gente vai achar estranho quando não tiver, né? Porque o que é bom a gente acostuma rapidinho. Né? O feriado, assim, prolongado. Dois, um atrás do outro. É verdade, tem razão. E aí, Beatriz, que novidades tu tens das nossas elucubrações? Preocupações com coisas que não são minhas, isso é uma demonstração de idiotice militante. Ficar preocupado com uma coisa que não é tua é uma coisa meio burra, mas é necessário também, né, doutor Maia? Porque senão a gente fica meio se achando, né? Isso não é meu, eu não posso fazer nada, então eu não vou me preocupar, não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente vai criando uma casca meio perigosa, né? De ser pega de surpresa com muita coisa, né? Sem dúvida. Razão. Tem que estar ligada em tudo, mas sem estresse, né? Sem estresse. Aquela coisa, né, que a gente sempre fala, né? Nós estamos sempre com uma certa ilusão de que vai acontecer, que vai dar certo, que vai isso, que vai aquilo. Mas é engraçado que nunca estamos preparados para quando isso não dá ou quando não acontece o que se quereria, né? Aí se entra na zona da tristeza. Isso. Outro dia eu conversava com uma pessoa que eu já não falava com ele há bastante tempo e nós tivemos alguma proximidade por grupos lá pelo ano 2000. Bem no final do ano 1999, a gente participou de 2 grupos juntos. E depois a gente meio que, de vez em quando, se sabia um do outro e tal. E nessa semana passada, ele me procurou aqui, a gente teve uma conversa por telefone bem, bem interessante, muito boa. E ele estava falando 2 pessoas que ele conhecia na época e 2 pessoas que ficaram muito frustradas, mudaram meio que a vida, bastante mudaram a vida. Uma delas ficou extremamente voltada para ganhar dinheiro e não perde mais tempo com reuniões, com elucubrações e nada, só quer, a vida dele tem que ter um objetivo de botar mais dinheiro no banco, de ganhar. Porque a pessoa ficou muito mais, ele disse que ele envelheceu muito, essa pessoa, né, envelheceu muito rápido, e tá assim, não é uma pessoa má, nem continua sendo um cara bacana, mas ele perdeu aquela ingenuidade, aquela coisa da expectativa e tal. E ele disse, pela frustração de que o mundo não acabou. Não é estranho isso? Porque as pessoas... É um daqueles crentes do fim do mundo. Sim, de 2000, ano 2000. Aí entendi. A pessoa estava ali esperando, tal, vai acontecer a nova era, não sei o quê, tudo aquilo que a gente viveu, né? Aí, de repente, não aconteceu, agora já é 2025, são 25 anos de fracasso, né? E o pior é que a sociedade humana, nesses 25 anos, ela só piorou, né? Então a gente vê, né, como as pessoas põem, assim, posições de crenças muito fortes, né, numa situação como essa e passa o tempo e a decepção não é entendida como algo que é como se então não houve o fim do mundo, vamos abrir um novo campo, novas expectativas. A crença é tão poderosa que tu fica doente e diferente porque não houve aquilo que era uma certeza, né? Que é de novo a ilusão, não adiantando lidar com a desilusão. Eu fico doente. Bom, mas vou falar sobre alergia e vou falar sobre estresse. Quase todo mundo está estressado, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que hoje em dia a gente até nasce estressado, né? Tipo assim, nasce estressado. Então, existe a gastrite, eu já vivi isso, e eu sei que a gastrite ela é um resultado meio que 2 mais 2, 4 do estresse. Né? A gastrite, queimação no estômago,
a distensão abdominal, náusea e tal, isso é meio que restrito e, tipo assim, efeito colateral ou efeito final do estresse. Mas alergia na pele, doutor Maia, pode ser também estresse? É, aquilo que a gente já falou também algumas vezes, é que quando o nível de estresse, por alguma razão psicológica, principalmente ligada a insatisfações, a problemas de relacionamento, a problemas, enfim, existenciais de todo tipo, quando ele passa certo limite psicológico e eu não consigo entender ou resolver, aí a gente entra naquela zona que é denominada zona psicossomática, né? Parece que quando o psicológico não consegue, vamos dizer assim, estruturar o que está acontecendo e abrir um campo criativo, intuitivo, imaginativo e que gere uma compreensão da situação que tu está vivendo, que normalmente, vamos dizer, deveria ser feita por qualquer um de nós, eu deveria me dar conta que o estresse que está tomando conta de mim tem alguma razão objetiva no mundo da realidade e essa realidade impactando a mim. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de entender esse tipo de coisa e ficam presos na zona estressante e no problema. Então, nesse nível, passa para o corpo. Daí todas as doenças autoimunes que atacam o sistema imunológico e tem uma gama enorme, então, de expressões físicas de alguma coisa psicológica que eu não consigo resolver ou entender em mim. Então, tu vê que desde doenças de pele até doenças graves autoimunes e que levam até a morte, né? Então, eu não conseguindo comigo mesmo entender o que está acontecendo, eu deveria procurar alguém, né, que seriam também tudo que a gente fala sobre terapia, psicoterapias de todo tipo, até as mais, vamos dizer, menos ortodoxas, eu diria, que de vez em quando fazem bem para a pessoa, porque ela abre um campo de entendimento diferente, né? Mas aí que entra isso, chamado orgulho pessoal. Eu não me coloco à disposição de abrir com alguém próximo ou algo terapêutico, e aí então temos as doenças psicossomáticas. Bom, isso aí eu acho que 100% da humanidade está vivendo hoje, porque principalmente essa coisa do orgulho parece que está cada vez mais inacreditável você aceitar que possa conversar com alguém que está passando por um problema assim tão que todo mundo acha fácil de resolver, então eu não vou. Isso é fácil, quando eu quiser eu resolvo. A pessoa sabe que está se afundando, mas ela fica ali, né? Ah, não, eu sei que é fácil, quando eu quiser eu resolvo. Quando vê, já está numa situação bem desesperadora, mas e aí? Da onde é que vai tirar esse orgulho de falar para o outro, né? E o medo também, né? O medo, doutor Maia, de ser considerado uma pessoa fraca, né? E tu vê que isso é uma coisa assim sofisticada realmente, porque na medida que eu me identifico com a minha ideia, quer dizer, a minha ideia do mundo, a minha ideia de como eu sou, de como deveria ser o mundo, ou como as coisas deveriam ser, quanto mais eu me identifico, e aí aparece esse exemplo do cara que esperava o fim do mundo em 2000, ele se identificou tão violentamente com a ideia e com a certeza de ter aquela noção de que o mundo iria acabar, que gera uma espécie de onipotência em que passa a ser pessoal. Se o mundo não acabou, é porque eu não sou mais a pessoa que deveria ser. Quer dizer, olha a significância. Se o mundo não acabou, eu acabo comigo. Quer dizer, eu acabo com o meu mundo. De tão identificado com a ideia de que o mundo acabou. E ele não se dá conta que, já que o mundo não acabou, ele tem que manter a ideia e acabou a ideia, acabou o mundo dele. Isso tem que ver com a autoestima no sentido do orgulho. Eu não posso admitir uma novidade, então eu fico grudado numa ideia que é a minha própria identidade. Então eu sou a minha ideia
e ela então faz parte de mim, e se eu abrir mão dela, eu abro mão dessa estrutura negativa que eu criei, mas que eu não posso, por fidelidade a mim mesmo, deixar de crer. Então é preferível eu morrer com esta ideia. Olha só que paradoxo. Verdade. Doutor Maia, o que teria a ver com a ideia da simulação do mundo, que seria uma simulação? Tá sabendo do que eu estou falando, né? A proposta... Sim, tu está falando da Matrix. Da Matrix, da simulação. Para que a gente possa ter um entendimento assim, tipo, mais pé no chão, para poder entender isso, porque muita gente fica achando que é alguma coisa lá dentro da internet. E aí a pessoa não consegue se situar onde é que ela entra nisso. Mas teria alguma coisa a ver com aquela vida de Truman, aquele espetáculo de Truman que apareceu na televisão há alguns anos atrás? É aquela série, né? É um filme, né? Isso. Vida de Truman, né? Quer dizer, realmente é uma ideia assim. Ali eu acho que esse filme representa, foi bom tu trazer essa ideia, porque representa bem uma ideia de mim mesmo e uma crença. Ali representa, de certa forma, a simulação. Ela é colocada assim como se, no filme Matrix, é como se houvesse, então, nós fôssemos simulações dentro de um supercomputador que nós poderíamos chamar de Deus, então, né? O universo todo tem uma complexidade imensa, mas então, se a gente coloca o universo e toda a criação como alguém superior, que seria Deus, nós realmente estamos numa simulação de crença de que fomos criados por Deus dentro de uma simulação absolutamente fora de qualquer, vamos dizer, ideia de possibilidade de entender isso. Então, se esse criador da simulação é tão poderoso que nos criou dessa forma, a gente tem que acreditar nele como sendo o nosso Deus e, de certa forma, estar reverenciando ele o tempo todo para que, depois que a gente sair desse mundo, existiria fora da simulação, talvez outra simulação, em que nós estaríamos próximos dele. Até tem teorias que chamam o ponto ômega, e até tem filósofos que defendem. Eu me lembro do Teilhard de Chardin, que dizia que nós estamos todos unidos pelo nous, que é uma fonte interna de cada um de nós, e o Teilhard de Chardin foi um religioso, um filósofo, que quando levantou e escreveu o livro O Fenômeno Humano, ele foi meio que não muito bem visto dentro da igreja, porque ele era acho que até chegou a cardeal, se não até bispo. E aí o papado na época, que foi, eu acho que no início do século XX, mandou ele, que ele era arqueólogo, para trabalhar na África, não sei aonde, para evitar a repercussão do tal de ponto ômega, que todos nós um dia voltaríamos unidos, e aquela ideia assim de que a morte, hoje, quando houver esse encontro no ponto ômega, todos nós seríamos revividos e estaríamos unidos como uma coisa eterna maravilhosa. Então, essa situação, simulação, ela permeia o tempo todo a nossa estrutura de vida. Até me lembrei agora também que hoje nós estamos próximos de ter o chamado computador quântico. Bem que próximo. Então, eu estava vendo assim que normalmente os computadores nossos aqui têm os bits, né, que é, vamos dizer, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, e o computador quântico seria qubits, que seria assim, então, o computador normal é uma moeda que tem cara e coroa. Então ela cai cara ou cai coroa, cai cara ou cai coroa. O computador quântico, a moeda fica girando, ela está em dois mundos ao mesmo tempo, em uma dimensão diferente eletrônica, e, vamos dizer assim, nos leva para situações absolutamente fantásticas, próximo de divindades até, né? De possibilidades, assim, de cálculos fantásticos que nenhum computador hoje é capaz.
Então, daí o medo de que a gente esteja realmente numa simulação. Aquela história, por exemplo, do elétron, que tem uma união determinada com outro elétron, daqui a pouco, por razões outras, eles se separam, e um elétron está na Lua e outro aqui. Tudo que acontece com o da Lua, o daqui sente. Onde é que nós encontramos uma coisa parecida? No amor, em que pessoas que se fundem dessa forma, elas estão tão coaptadas entre si que uma sente a outra, que a gente vê em gêmeos univitolinos também. Então, coisas assim fantásticas que levam para esse lado onde a gente entende muito pouco, né? Por isso que as ideias de simulação são as mais variadas possíveis, né? E tudo isso é muito interessante de elocubrar, né, Beatriz? Mas não tenha dúvida, e se tu te deixar arrastar pela grandiosidade do tema, tu pode inclusive ficar criando imagens um pouco devastadoras, assim, né? Porque na verdade, assim, tu não tem ideia realmente do que tu é. E se tu para pensar, tu começa a questionar praticamente todos os teus sentimentos, todas as tuas experiências, tudo aquilo que... E principalmente a memória. Aquela história do déjà vu, por exemplo, tem muitas pessoas que confundem tanto de tal maneira que daqui a pouco elas até misturam, né? O tempo, os tempos, assim, daquilo que acontece. É muito incrível isso. E a gente saber que está com tudo isso disponível o tempo inteiro, só que a gente não vê, Dr. Maia. A gente não ouve, a gente não escuta, a gente não vê, a gente não sabe. Mas a gente sabe que está ali, isso que é grandioso, né? Assustador um pouco. Porque parece coisa de louco, né? Na verdade, se tu pensa um pouco, a pessoa, se ela for muito materialista, por exemplo, e muito crente, assim, uma pessoa muito crente, daquele crente raiz, ela vai ouvir um assunto assim e vai achar que é coisa de pessoa doente. Está possuída pelo demônio, está doente, é débil mental. Porque é tão específico assim que é uma dimensão que é tua. A gente sabe que está ali, só que tu não consegue definir, né? É por isso que, vamos dizer, tudo, levantando desde o Einstein, a relatividade, que tudo é relativo, e a indeterminação, que é a incerteza ligada ao Heisenberg e toda a linha da mecânica quântica, né, que é completamente diferente do nosso mundo macro, né? Quer dizer, à medida que tu afunda no pequeno e vai afundando lá, parece assim que tu estás em dois mundos, enfim, dimensões outras, que simplesmente a complexidade é de tal ordem que as pessoas então ficam com dificuldade. Por isso que até tu ficar assim na linha da incerteza, não é para qualquer um, é para poucos. Porque a incerteza te deixa também numa certa ansiedade de busca. Mas todo cientista, todo criativo, ele vive numa zona de incerteza. Porque quando eu fico com certezas absolutas, eu deixo de ser criativo. Eu fico fechado no meu mundo. A linha das incertezas é onde toda a criatividade aparece e há os crescimentos e os avanços tecnológicos e pessoais, inclusive, né? Mas a maioria das pessoas gostaria de ter certezas e ganhos nítidos, categóricos e seguranças absolutas. E isso é absolutamente relativo num mundo como nós vivemos, né? Tem um questionamento aqui muito estranho, doutor Maia. A nossa amiga, ou o nosso amigo diz assim: para o Dr. Maia, ano 1970-71, era a ditadura militar. Certa vez minha mãe e tia foram arrumar o cabelo bem cedo. Eu insisti muito para ir junto. Chegamos a um casarão, sentamos no sofá, um silêncio total. Eu vi uma escadaria e resolvi subir até o andar de cima, abri um quarto e vi uma mulher de certa idade morta na cama. Ao redor, alguns homens, e quando eles me viram, me expulsaram do quarto. Saí dali e minha memória apagou. Durante anos não lembrei do ocorrido. Quando adulta, relembrei o suposto fato e perguntei à minha mãe. Ela desconversou. Meu pai disse que foi imaginação da então criança na época.
Como eu posso saber se foi fantasia da criança de 5 anos ou se era real? E é uma coisa difícil, porque o fato em si já levanta uma hipótese assim de que o susto ou a repressão foi tão grande que a memória parece que, por defesa pessoal, ela apagou. Porque às vezes um fato muito traumático, no sentido assim de um acontecimento inédito ou súbito, pode ter um impacto na estrutura mental da pessoa de simplesmente, devido às conexões absolutamente complexas que o fato gera, eu ficar blindado, né? E ficar absolutamente preso numa ideia de que não aconteceu. Porque o trauma também funciona dessa forma, né? Por exemplo, estou me lembrando de um caso de uma menina que aos 10 anos foi semi-abusada por um colega mais velho, um pouco mais velho, e isso gerou nela um impacto que tem duas vertentes. O impacto dele se aproximando para tocá-la, beijá-la, e a vivência psicológica de invasão e a vivência de corpo de excitação. Quando uma vivência, vamos dizer assim, de terror se encontra com uma vivência de prazer, pode haver um curto-circuito. E ela, então, na terapia, depois de adulta, teria uma dificuldade enorme de se aproximar sexualmente de alguém, porque imediatamente essa vivência atrapalhava a interação. Então, nesse caso aí, que é uma vivência absolutamente estranha, violenta, vinda de fora, altamente repressiva, atingiu a memória. E a única maneira dela saber se essa memória é real seria, aí no caso, buscando fatos reais que alguém poderia dizer, não, tu viveu isso, mas a repressão foi tão grande que a tua memória apagou. Como se fosse uma espécie de auto-hipnotismo que blinda uma percepção. Então ela é complexa mesmo, ela teria que descobrir por caminhos objetivos agora. Sim. E também assim, agora mudando, saindo da história dela especificamente aqui, que teria que se fazer, né, um caminho, como o senhor diz, objetivo, isso passaria pelo quê? Assim, terapia, fazer aquela coisa de vidas passadas, o que seria? Hipnose? É que o caminho que eu chamei de objetivo é que alguém da família pudesse entender e dizer, filha, tu viveu isso no passado e por acaso nós estávamos lá e tu sem querer subiu essa escada e realmente a pessoa estava morta, mas era uma conotação assim altamente reprimida no sentido de o que estaria acontecendo e que ninguém poderia saber, e tu foi então reprimida, mas aconteceu. Ou um resgate de memória que, por uma linha hipnótica de regressão. Sim. E é possível, hoje eles fazem, um hipnólogo pode acessar memórias. Agora, tem uma coisa interessante também na acessibilidade hipnótica, é que nos Estados Unidos, muitos casos de regressão hipnótica ou terapias regressivas, eles acessam memórias que não são memórias, são fantasias. E como a fantasia, no momento em que ela foi vivida no passado, ela é muito nítida, porque a fantasia de uma criança ou de um adolescente ou de vivências desse tipo são quase como vivências de realidade externa. Então eu me lembro de um caso que ficou famoso, que ela, ao reviver regressivamente a relação dela com o pai, ela teve certeza de que foi abusada. Mas a certeza tão grande de que o abuso que chegou a tomar atitudes jurídicas contra o pai. E o pai disse que nunca passou pela cabeça dele aquilo que ele estava sendo acusado, que ele nunca fez nada disso. Então, um dos perigos é que, ao ressuscitar memórias, eu posso ressuscitar lembranças que são tão nítidas e tão atuais no momento que podem ser confundidas com verdades.
Então tu vê que o campo é complexo, né? Que até porque o nosso inconsciente, ele não tem assim Não nenhuma. tem senso de realidade. Ele Isso é real é, na fantasia. é assim, ó, tanto que a gente pode confundir muitas vezes até se aconteceu ou não numa coisa bem simples. Claro, porque é uma Nada fusão de traumático. lembranças com realidade. Uhum. Nós tivemos um caso de uma pessoa que ela, de vez em quando, ela tinha pesadelos e aí a lembrança de um filme, tá? Tipo assim, a lembrança de um filme, não me lembro se era O Bebê de Rosemary, alguma coisa assim, tá? Que tinha a ver com uma sala, uma cama e um quarto, era um quarto e uma sala, era uma coisa misturada assim. E ela, aquilo começou a entrar na cabeça dela, em função de um filme, provavelmente, e ela começou a ter esses pesadelos e foi uma coisa que ficou, assim, assumiu uma proporção meio maior e ela precisou fazer algum tipo de trabalho junto com o médico, né? E tomou inclusive remédios e tal, porque ela não conseguia dormir. Ela dormia assim 4, 5, 6 noites numa boa. E aí naquela noite ela tinha um pesadelo assim daqueles de gritar, sair correndo pela rua, era um negócio muito muito sinistro, tá? E era uma pessoa bem tranquila, totalmente tranquila. Aí através, eu não me lembro agora, porque eu não quero misturar as histórias, né? Mas eu acho que foi de uma hipnose, um hipnólogo, alguma coisa assim. Ela acabou lembrando, doutor Maia, de um fato que ela teve que ir até o interior na casa de uma tia para saber se aquilo de fato tinha acontecido com ela. É que ela bebê ainda, 1 ano, 2 anos, por aí, 3 anos, morreu uma tia e a tia foi velada na sala da casa delas, que naquela época se fazia isso. Isso em casa, velório em casa. A tia teve assim, tiraram a mesa da sala e colocaram aqueles aparatos todos ali para botar o caixão. E ela ficou proibida de sair do quarto porque estava acontecendo aquele episódio lá na sala. Só que ela fugiu, ninguém sabe direito como foi. O fato é que aquela memória é que estava destruindo a vida dela. Só que ela não tinha consciência do que era, e daí ela fantasiou um monte de coisa. E era simplesmente um enterro, nada mais do que um enterro. Só que na cabeça da criança, aquilo assumiu proporções diabólicas, fantásticas. E só foi explodir quando ela já tinha passado da adolescência. Que ela assistiu um filme que daí então ela começou com aqueles pesadelos terríveis. Tu vê, e aí o filme por isso o cinema, né, e os filmes como capacitadores de acessar lembranças ou vivências intensas que seriam interessantes depois, ao serem examinados numa terapia, de abrir um caminho onde eu posso, vamos dizer, me livrar de certas memórias que são doentias e problemáticas na medida que eu não consigo entendê-las, que são chamados traumas de toda a minha vida e de todo o meu desenvolvimento, que ao ficarem inconscientes, eles ficam ativos como se fossem aqui e agora. E dessa forma criativa dele mesmo, o trauma, sendo acessado, como tu disse, por vários tipos de outras, vamos dizer, fantasias que mantém o trauma ativo de uma forma criativa, ele, trauma criativo, gerando complexidades e problemas o tempo todo para aquela pessoa. E que se eu consigo, então, acessar isso de uma forma criativa e nova, mas dificilmente sozinho, eu tenho que ser muito criativo para fazer uma autoanálise com avanços de criatividade maior, porque eu não tenho elementos para isso. O criativo que eu chamo é a pessoa, então, muito curiosa, que lê muito e que quer saber de coisas, então ela pode, com acesso a informações que vêm de fora por curiosidade, melhorar essa visão dela mesma no mundo. Mas a maioria tem grande dificuldade de fazer isso e, portanto, a terapia seria o caminho melhor para abrir esse campo, né? Uhum. Que é
que é difícil mesmo. O que o senhor acha, doutor Maia, de terapia de grupo? Tentei 2 vezes e só me frustrei. Pois é, aí depende muito do grupo, da interação com o terapeuta, quer dizer, porque qualquer terapia tem que haver uma afinidade, vamos dizer assim, mais íntima do que vai se tratar com o grupo ou o terapeuta. E até Porque às um vezes, porquê também, né? hein? Tem que ter um objetivo único também, né? Sim, vamos dizer, eu vou lá com uma determinada possibilidade e tenho que ter uma empatia básica com o terapeuta ou com o grupo. Porque dependendo do grupo, eu posso assim sentir que eu estou meio alienígena no grupo, Isso. que O que eu estou tem fazendo gente que aqui? fala demais, o terapeuta não Aham. coordena bem as coisas. Então ela aí, no caso, está frustrada porque esse grupo não trouxe para ela o que ela gostaria. E talvez então aí é que entra uma coisa também importante. Já que eu estou no grupo, eu posso criticar o grupo ou criticar o terapeuta dizendo que ele está deixando alguém falar mais do que deve ou não interagindo. Quer dizer, eu tenho que também ser crítico do próprio grupo, né? Senão eu me frustro e caio fora do grupo. O que falta de novo aqui, pelo menos assim, numa análise bem axiologia, eu acho, É, é o que eu acho. O que falta aqui justamente é comunicação, né? É alguém, já que exato, quer eu dizer, não se eu gosto, eu tô, acho que está errado, eu vou ter que dizer, né? eu acho que nesse caso, vamos dizer, tanto com uma terapia, a honestidade na comunicação no sentido afetivo, honestidade no Uhum, sentido afetivo é que tu tá te sentindo bem, tu acha que está crescendo, tu acha que esse grupo te leva a algum lugar, isso. eu, eu chegar no grupo e dizer, olha aqui, eu estou me sentindo tão mal nesse grupo que eu vou me embora. O que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o sentido disso? Vocês estão aqui para quê? Estou pagando e estou ganhando nada. Quer dizer, a agressividade é uma das características que tem que ser desenvolvida na comunicação, né? Uhum. Porque senão fica assim, a pessoa sai daquele grupo frustrada, vai para outro grupo, vai para outro grupo. Na verdade, a pessoa só está passivamente fazendo de conta que está tentando resolver alguma coisa. Porque, bem, se tu vai, vamos dizer, tu compra um terreno, quer construir uma casa, o que que tu faz? Tu tem que trabalhar no terreno, tu vai botar uma máquina ali, que se tem pedra tu vai tirar. Quer dizer, o teu projeto é bonito na casa, mas a base que está sendo feita é agressiva. Então, a destrutividade sempre é criativa. As pessoas estão sempre achando que a construção ela é construtiva e esquecem que para haver a construção tem que haver a destruição. É isso. Até, até esses dias eu estava vendo assim vamos dizer assim, a problemática que nos habita. Vamos usar uma metáfora assim, tu tem uma árvore ou um cipreste ou alguma coisa na tua casa que tu vê que está ficando assim cheio de galhos excessivos que não prestam, que vai prejudicar o desenvolvimento da árvore. O que que tu faz? Poda. A poda é agressiva. Eu tiro pedaços. Uhum. Então, a capacidade de crescer tem que passar por zonas agressivas onde eu posso cortar pedaços de mim e coisas que não estão prestando. Mas elas estão ali, não, mas eu sou protetor da natureza, não pode podar a árvore, não dá, tu está judiando dela. Sim, mas depende do que tu entende por judiar de uma árvore ou judiar de ti. Tem coisas que tu tem que cortar e jogar fora. Quando tu vai fazer uma limpeza na casa, não é um caos Bah, é. Pior é antes de que é. ficar limpa? Não, e o pior Né? é que quase a maioria do que tu vê, que tu sabe que tem que botar fora, tu não quer botar fora. Não, exatamente. Todo mundo olha e diz, não, bota isso aí fora. E tu, não, mas agora não, depois eu ponho. E Né? A gente guarda, quer deixa guardar, ali. exatamente. É um negócio muito frustrante isso. Uma Eu me outra amiga lembrei de disse assim, uma paciente, Beatriz, que estava assim, e ela só tinha lugar na cama para deitar, na cama, porque o resto, ela não deixava ninguém entrar no apartamento, porque nada podia ir fora. Então ela estava
como se estivesse dentro de um contêiner de lixo, né? Meu Deus. A gente vê muito isso num especial que tem TV fechada. Como é que é o nome? Não vou lembrar agora, mas é assim, as Os pessoas, acumuladores, os né? acumuladores, Jesus do céu, que aquilo tem assim, é inacreditável, né? Não que a gente não tenha um pouco disso, né? Por exemplo, Todos nós temos. uma pessoa, por exemplo, que não pode ver um potinho, não pode ver um pote. A tarada por pote tem, eu conheço várias, inclusive eu passei por uma fase assim. Eu não conseguia botar assim, uma daquelas caixinhas de margarina fora, porque era de plástico, era bonitinha, fechadinha, eu lavava e guardava. Exato. Entendeu? Tudo era pote. Tudo era pote. Então, a gente passa por umas fases assim de acumular, né? Eu tenho isso. Ei, Beatriz, Ah, tu fosse adiante, nós ia te encontrar no Brick da Redenção a mocinha do pote. mas e não é, a gente sempre acha que tem uma utilidade aquilo ali, né? E tal. E depois tu vê, assim, até o pessoal que trabalha com terapia, o pessoal que trabalha com artesanato, eles pegam essas coisas assim e transformam, fazem coisas lindíssimas. E a frustração da gente é não fazer nada, né? Com aquilo. É tudo muito misturado, Eu assim. guardo, e daqui a pouco eu vejo que eu tenho 100 potes. Aham. E todos eles eu guardei com a ideia de fazer uma coisa bem bonita. Exatamente. E na vida também tu transforma coisas assim, né? Até ao contrário aqui, ó, o que diz uma outra amiga, diz assim, ó, eu tenho um problema diferente, doutor Maia. Eu quase não tenho memórias. Quando reúne a família, as pessoas lembram disso, lembram daquilo, e elas dizem, mas tu estava lá, tu participou, e eu não me lembro. Eu sou seletiva ou tenho problemas de amnésia? Não, talvez aí entre uma coisa também mais simples, né? Essas memórias que as pessoas guardam, para mim não tem muita importância. Eu ultrapassei, é como se fosse, então, vamos usar a metáfora de novo. Cada evento desses é um galho que morreu, que para mim secou, não tem essa dimensão que outras pessoas têm. Então, as minhas memórias são seletivas em relação ao meu jeito de ser. E quando eu me reúno em família, me trazem eventos assim que para mim não tiveram a importância que tem para essas pessoas e eu fico assim, nem me lembro. Fala mais. Olha, nem me lembro. Porque realmente não quer dizer que eu esteja diferente dos outros. É que para mim esses eventos que estão falando que eu não me lembro, não têm exatamente a importância que tem para aqueles que se lembram que estão falando. Porque para mim foi um evento simples e comum, porque tu imagina se nós nos lembrasse em detalhe de tudo que nós ultrapassamos em vidas que Ah, vão não. até os 100 anos. Não, eu não quero isso. Aham. Eu tô largando mão da minha biografia, sabe? Ficar. Eu me lembrei agora, eu estava no shopping, aí chega uma pessoa assim, uns 50 anos mais ou menos, e Doutor Maia, como é que o senhor está? E eu olhei e disse, não sei nada desse cara. Pois é. Aí eu disse para ele assim, tá, me diz, falando, sabe que a gente vai ficando velho, só me diz um fato do tempo que a gente interagiu, porque tu sabe como é, né? A memória é meio problemática. Doutor Maia, não se lembra lá, a gente jogava tênis lá na cancha lá no Petrópolis. Fulano, tu é o cara, tudo pronto. Aí eu me lembrei, né? Mas eu tenho que ter a humildade suficiente de dizer que eu Isso. tenho todas as memórias que todo mundo gostaria Não, e que me ajudem, né? não, e particularmente assim, ó, isso aqui é uma sugestão que eu dou para Beatriz todos os dias, e se eu tiver em grupo eu dou para o resto da humanidade, tá? Quando tu chegar perto de alguém que vocês não se veem há algum tempo, já chega lembrando de alguma coisa que vocês fizeram juntos, porque daí facilita muito a vida para quem tu está falando. A pessoa não é obrigada, tu não é inesquecível. Ninguém é inesquecível. Então, assim, não custa nada tu chegar para uma senhora, ou para um senhor, um idoso, uma idosa, uma pessoa que tu não vê há algum tempo, dizer,
Ah, fulano de tal, lembra aquele dia, nós, não sei o quê, a pessoa vai se lembrar de ti. E dá o teu nome também. Isso não vai te quebrar as pernas, dizer para a pessoa esquecer do teu nome. Grande coisa. Se Isso. realmente tu tem vontade de falar com ela, né? Senão fica aquilo. Olha que eu já passei por situações, mas eu costumo chegar, a pessoa pode ter me visto antes de ontem. Eu digo, oi Beatriz, sou a Beatriz Fagundes, lembra? A pessoa, ah, claro, nossa, Beatriz, nem precisava ter dito, eu lembro. Mas eu faço questão de dizer para não constranger a pessoa que está comigo e é uma coisa muito egoísta, na verdade. Porque é muito frustrante tu perceber que a pessoa não lembra de ti. E ao mesmo tempo também, quando tu não te lembra dela, tu chegar e dizendo, e aí, o que tu te lembra de mim? Que aí ela me ajuda a acessar. Isso, eu acho, Astrologia Futebol Clube, que a melhor coisa a fazer é chegar meio que já interagindo, assim, sabe? Para deixar Para os todo mundo à dois lados, né, vontade, para os Beatriz? dois lados, é. É muito chato tu perceber que a pessoa não lembra teu nome, não lembra de ti. É muito chato, porque a gente tem esse viés de se achar a coisa mais querida e que ninguém esquece da gente, né? Ou então chega num ambiente que tu não sabe bem quem é, né? Tudo mais, tu chega e. Oi, alguém se lembra de mim? Não, e uma coisa é certa, né, doutor Maia? A idade te dá essa liberdade. Eu Sim, acho que tu porque tu pode tá usando. usar o fato da velhice a teu favor, Bom, sabe? agora tu falou uma coisa importantíssima. Como ser velho e usar essas coisas em função de me situar junto aos outros. E não ter o preconceito de ser velho. E nem ficar naquela disputa permanente. Ah, eu vou provar que eu não sou velho. Cara, tu é velha. Outro dia eu não me lembro o que foi que aconteceu e eu perguntei, mas tu tá querendo dizer que eu sou velha? Aí, claro, a pessoa ficou assim, né, na expectativa para dizer que não. Mentira. Porque, é claro, eu digo, não, pode dizer, porque eu sou velha mesmo. E dei risada, porque é um fato, é horrível. Não é que eu goste. Eu não me sinto nem um pouquinho orgulhosa e nem acho a melhor coisa do mundo. Só que é a realidade. Então, o que tu está dizendo na realidade? É que eu, com a idade que eu tenho, vou crescendo na idade em relação a chegando perto da morte, eu despertar em mim a criança que me habitou no passado. E toda criança brinca muito. O brincar é uma das formas de criar situações extremamente positivas nos ambientes que eu vivo. Então, o humor é uma das melhores chaves para lidar com situações problemáticas pessoais. E a seriedade é exatamente o contrário, que vai deixando a pessoa fechada, distante Endurecida, né? e endurecida. É. E cada vez mais fácil de cair e quebrar, né? Exatamente. A nossa amiga Rosana, ela diz, o grande medo do computador quântico é que ele quebra a criptografia. Acabou o sigilo da informação. Aí continua mudando o tema aqui. A hipnose é uma técnica muito boa para ajudar nesses casos. Eu trabalhei com um psiquiatra nos anos 80 que aplicava essa técnica. Inclusive, ele tinha uma paciente com o trauma sexual que o Dr. Maia relatou. Conseguiram acessar essa memória e encontrar o fato que desencadeou o trauma. E ela lembra também alguma coisa que foi falado, doutor Maia, já tive esse sentimento na terapia de casal. Senti a terapeuta envolvida pelo cônjuge. Então, são sensações empáticas que, nesse momento, vamos dizer assim, tu fica. Porque uma das hipóteses assim, mais densas de terapias mais profundas, a autoanálise, que leva à autoanálise, é a teoria assim, de que na transferência, porque eu, ao me aproximar de um terapeuta, eu faço uma transferência afetiva, que no caso, há pouco falado, ela não teve essa transferência positiva, é chamada transferência negativa. Eu não me senti bem afetivamente no ambiente do grupo. Mas, normalmente, quando eu me aproximo de um terapeuta, eu faço uma transferência afetiva e aí ativo no terapeuta
uma zona que tem um teórico que chama assim a zona do útero psíquico, porque eu ativo nele a capacidade de me englobar. É como se eu então começasse a querer nascer de novo psicologicamente num útero de alguém que é o meu terapeuta, mas isso em terapias de maior profundidade, porque o modelo seria a criança que nasce e é abarcada pelo útero psíquico da mãe. Antes ela estava no útero físico e a mãe construiu o corpo dela. Agora a mãe tem que construir o corpo psíquico. Então, para construir o corpo psíquico, a criança tem que entrar no corpo uterino psíquico da mãe. Por isso que se diz, vocês culpam a mãe e o pai por tudo que é problema. Mas vem cá, se eu estou dentro do útero físico e a minha mãe começa a ter dificuldades de alimentação, de coisa, o que vai acontecer? O meu corpo físico dentro do útero vai sofrer traumas, doenças, problemas, então a mãe não consegue construir bem meu corpo físico. O modelo do corpo psíquico dentro de alguém é uma nova mãe que vai abrir campos novos de crescimento. Então, o terapeuta de profundidade vai dar condições de um nascimento de um eu mais sofisticado, capaz de administrar suas problemáticas. Então, tu vê que é bastante sofisticada essa abertura de várias formas em que eu me aproximo de modificações essenciais de mim mesmo. Então, esses exemplos, né? A hipnose pode acessar uma memória que agora vai ser trabalhada pelo terapeuta no real, porque às vezes a memória acessada pelo hipnólogo, ela é uma memória que ela é alienígena à minha visão de mim mesmo hoje. Então, eu tenho que pegar esta memória e trabalhar no problema que ela gera aqui e agora, que é as dificuldades de relacionamento que eu tenho com as pessoas hoje. Então, tu vê que quanto mais a gente levanta essas hipóteses, a gente se aproxima de zonas complexas e interessantes que abrem campo das pessoas entenderem melhor as suas coisas e as suas vivências, né? Olha só, aqui o rapaz, o homem, o senhor, enfim, que me manda aqui, ele fala que eu acabei ouvindo uma conversa da minha namorada na casa dela, porque cheguei antes do combinado, vi que ela estava conversando e resolvi ficar esperando ela terminar de conversar para me apresentar. Esse é o enredo, kkkk. Aí ouvi ela dizendo que eu era igual ao papai dela e que ela me amava por isso. Peguei nojo dela. Acabou tudo ali. Pois é, mas é que nós temos que ver assim, se a menina tem uma vivência, vamos dizer, de amor ao pai, é um amor que pode ter uma linha de sedução muito poderosa. E tem um teórico da psicanálise que diz que eu vivi uma intensidade com a minha filha de 7, 8 anos que era de um amor. Ela estava me seduzindo. E eu deixei isso acontecer, não tinha conotação sexual nenhuma. Era um amor puro de pai para filha, mas ela estava me seduzindo e eu deixei isso acontecer porque ela seria então capaz de seduzir os homens dessa forma. O problema dele aí essa mulher trouxe o amor do pai, mas esse amor seria negativo se ela identificasse o namorado com o pai e sexualmente estivesse proibida de intimidade com ele. Aí é negativo. Mas trazer o amor que tem pelo pai é um amor muito bom, sedutor e que se tiver a conotação positiva sexual, é um amor perfeito. Pois ele é que, ao ouvir isso, gerou um preconceito nele, porque se ele tivesse vendo essa posição que nós estamos tomando agora, se ela me ama como amou o pai dela, é um amor legítimo e denso nela. Será que eu mereço isso? Agora vamos viver esse amor fisicamente para ver se ele é perfeito. Mas eu também não gostaria que algum homem gostasse de mim, porque eu sou igual à mãe dele.
Mas, vê bem, eu estou transcendendo a posição. Tu vê que como o preconceito é grande, né? Mas é que Eu eu amo a quero minha que. Não, mãe, eu quero ser amada pelo que eu sou, não pelo que o pai e a mãe dele eram. sim, mas vê bem, a base do amor vem do pai e da mãe. Eu aprendi a amar com eles. Como é que eu vou aprender a amar sem passar pelo pai e a mãe? O preconceito existe assim, né? Nessa linha, bem como Mas tu colocou. não são amores diferentes? Mas exatamente, eu aprendo a amar e esse amor ao crescer, porque senão eu ficaria grudado na mãe e no pai. Eu Mas não é o que sairia da família. mas muitos fazem isso a vida toda. Mas esse é o Até trauma. porque Aí entra o trauma. não, mas doutor Maia, agora eu estou fazendo o espírito do advogado do diabo. Porque Isso é assim, bom, ó, porque aí a gente é, levanta as hipóteses todas. porque assim, ó, muitas vezes o cara tá, eu amo, vou te amar porque eu aprendi a amar com a minha mãe, tu é parecida com a minha mãe, essa baboseira toda que eu não gosto, tá? Mas só que daí a tua vida vai ficar sempre pendurada na comparação. Mas Porque tu aí é vai que fazer tá. não sei o que, mas a minha mãe jamais faria isso. Vai fazer não sei o que, mas a minha mãe sabe fazer melhor. Aí não dá, né? Não, mas aí são as distorções do amor que vem daquele lugar cheio de traumas. Eu tenho que evoluir de certa forma, e é muito comum isso que tu disse. Eu gostava que a minha mãe fazia isso, tu não faz. Que meu pai fazia isso, tu não faz. Essas são as distorções desse amor básico que está cheio de traumas, pequenos traumas que vão aparecer nas relações, e por isso a quantidade enorme de separações. Uhum. Cada um de nós tem que ser capaz de ver essas coisas e evoluir dentro delas, porque senão há paralisias de relacionamento e de problemáticas a dois que levam à separação. Esses são os traumas básicos. Mas eu aprendi a amar amando meu irmão, meu pai e minha mãe. E se de Eu não repente tu posso amar teve. sem aprender. Então é legal, é claro, uma pergunta até meio idiota, mas vou fazer. Por Hum. exemplo, já começar de cara a saber o que o cara ou a mulher, enfim, né, aquela pessoa com quem tu vai começar um relacionamento, qual era o olhar que ele tinha com o pai e com a mãe? Mas vê bem, aí nós entramos naquilo que a gente sempre falou. O amor romântico, ele é uma vinculação do aqui e agora, principalmente sexual. O amor romântico está vinculado à sexualidade, à tesão, à vontade de ter o outro íntimo no corpo. Esse amor romântico se diz que dura de 3 meses até 4, 5 anos. E é dentro dele que se faz todas as escolhas de futuro. Quero casar contigo, quero viver contigo a vida inteira, quero te amar para sempre. Eu não posso viver sem ti, eu estou te amando aqui agora. Este amor está vinculado ao corpo e ao desejo. O outro amor, ele é em cima desse, mais sofisticado, que se gera o companheirismo, o entendimento do outro e a sofisticação de estar junto, compreendendo que o outro não sou eu. Eu não estou fundido como no amor romântico. Eu estou com outra pessoa que tem qualidades e ligações comigo que persistem e eu gosto porque ela está comigo, ele está comigo e nós criamos essa família e esse contexto de crescimento aonde a sofisticação do amor começa a surgir. O amor romântico é basicamente de corpo. E o amor mais puro, ele é mais sublimado e aceita o outro como ele é. São dois tipos de amor que um é a raiz do outro. Mas a planta que cresce depois da raiz, ela é bonita ou é problemática. Pois é, eu tive aqui uma mulher, foi a minha segunda esposa. Tive uma próxima, depois hoje sou sozinho. Percebi que não tenho qualidade para ser companheiro de ninguém. Às vezes nem de mim mesmo. Regue, regue, regue. Mas Então, tu te tive. lembra?
É, parecido com aquele, mas me parece ser outra pessoa, né? Ele diz assim, ó, Não, é outra pessoa. é, Não, mas ele diz é, é, assim, a pessoa se dá conta que ela que é o problema, mas esse aqui já sabe que não serve para ser companheiro. não, É, mas é que aí é que está. No momento que ele se dá conta disso, ele abre campo para entender quais são as barreiras ou as situações que o deixam inquieto e mal com o outro. e até se Aí é um habilitar, crescimento né? pessoal. É o, Isso, até se habilita. é o crescimento pessoal, quer dizer, Uhum. Oh, eu mas, tenho, são treinamentos de percepção pessoal, assim como eu sou capaz, objetivamente, de me colocar num lugar determinado, num emprego, numa situação objetiva, eu tenho que me adaptar ou então eu vou embora, né? uhum. Mas Então, sabe que eu admiro uma pessoa que tem essa capacidade de se identificar como sendo incapaz. mas essa é a chave maior. Eu sempre deveria, por isso que eu digo, quando eu critico, eu tenho que imediatamente olhar para dentro de mim e dizer, mas Uhum. por que que eu tenho tanta certeza dessa crítica? Eu Sim, sou um cara que sou perfeito? é. Mas Não, enfim, aqui ele fala que essa mulher que ele teve, ela era de fazer a comparação com o pai dela. Nós éramos jovens e ela fazia a comparação com o pai dela direto e reto. Me irritava até eu ter vontade de bater nela. Nunca bati, mas em pensamento bati muitas vezes. Até mas que então, acabamos o relacionamento, até que acabamos o relacionamento. Mas a ideia dela era totalmente vinculada ao pai. Ela comparava tudo, quanto eu ganhava, como eu gastava e até como eu comia. Acreditem nisso. Me livrei dela, foi um livramento. Atenção, falei livramento, mas não sou de nenhuma religião que acredita que vai acontecer isso. Não entendi aqui. Não não é que eu entendi. acho que sempre a gente Ah, tem. tem uma religião aí que fala que vai ter, né, o desdobramento, o livramento, não sei bem o que que é, que as pessoas vão embora, não sei bem. Mas enfim, ele tá esse amigo aqui, ele diz que hoje está sozinho, porque ele sabe que não consegue ser companhia para ninguém, nem para ele Então, quer mesmo. dizer, Me lembrei de mim. Não, eu ele lembrei de ficou, de mim. certa forma, radical, né? Mas se ele se lembrar dos inícios românticos dele com ela, Isso. aí ele vai poder entender que quando ele começou com ela, existiria o chamado amor romântico, em que a atração física é principal. E como ela é muito forte, as ideias de estar junto para sempre surgem, porque é tão bom estar ali, ter aquela vivência física, orgástica e maravilhosa nesses inícios, que a pessoa então escolhe casar, escolhe ficar junto, tem a fé, gravidez, tem filho, tudo mais, que é isso que acontece nessa linha romântica. Mas depois começa a surgir as personalidades diferentes que habitam cada um. Aí as dificuldades aumentam e aparece isso que ele está colocando. Então, daqui a pouco, por que que eu vou me sacrificar vivendo com pessoas que eu não me sinto bem? Então, eu moro sozinho. De vez em quando eu saio com alguém que não tem compromisso nenhum, e isso está acontecendo no mundo que tem 6 milhões ou 7 milhões de pessoas morando sozinhas em São Paulo, não sei quantos milhões em Nova York, e no mundo inteiro. E os contatos pela internet de dizer assim, olha, eu gostei de ti, vamos fazer sexo? Mas só sexo. Ou eu não quero mais do que isso, porque a minha tradição pessoal de viver com outro bastante tempo é terrível. Tá, mas não é Então, sexo virtual. É em algum lugar, é ao vivo. não, aí eu tenho os virtuais e tenho os concretos. Tem um buffet ali à vontade. Até agora me lembrei em que uma paciente minha que está começando um relacionamento, já terminou outros, né? E está um relacionamento e o parceiro que gostou muito dela diz assim, eu não posso
ter o que tu gostaria, um novo relacionamento, mas eu gostei muito de ti. Só que eu gosto assim, tu não gostaria de uma terceira pessoa, a gente se juntar assim num grupo e Sim. com ismo. Aí ela, porra, mas que coisa, eu pensei que era uma coisa romântica e é uma sacanagem. Aquele pensamento bem comunitário, quero fazer em grupo. Nós somos hippies do passado, É, querido. Vamos reencarnação, voltar. reencarnação do hippie. Mas é aí que tá, né? As chances e as possibilidades são as mais variadas. Quando tu não tá, por exemplo, numa época em que tu estás a fim de construir uma família, ter filhos, iniciar um relacionamento para de repente até comprar um patrimônio. Porque são momentos diferentes na vida, né? Tu não vai querer aos 65 anos, 70 anos, começar um relacionamento para fazer patrimônio, né? E nem para ter filhos. Então é óbvio que as bases desse relacionamento, elas são outras bem diferenciadas de alguém que tem 20 e poucos anos. Quem é que casou agora com 75 anos da televisão? Como é o nome dela? Não sei. Essa que tem um programa. Sim, a Maria, como é? A Ana Maria Braga? Quinto casamento. Mas a Ana Maria Braga tem, parece que uma fortuna de no mínimo 15 milhões. Então, ela está degustando relacionamentos. Mas isso não passa também, primeiro, por fazer até isso aí dá um marketing perfeito, né? Um marketing então, perfeito, além de que é uma pessoa romântica também, que é o caso dela. É uma pessoa, como a gente comentou, não sei se comentei aqui com o senhor, ou se foi com o Dr. Rogério da Paz, a dificuldade, por exemplo, de pessoas como eu, assim, vamos pegar, né? Eu gosto de pegar como exemplo, a dificuldade de se apaixonar. Porque não é uma pessoa romântica, então é difícil se apaixonar. E aí eu fico com raiva de mim, e ao mesmo tempo com inveja daquelas pessoas que são românticas, que a cada 6 meses elas estão profundamente apaixonadas por alguém, aí botam ali, brigam com o resto da família e fazem loucuras por aquele amor, escrevem o nome no braço, sabe? Eu acho tão bonito isso, mas eu nunca, jamais na minha vida consegui ter esse privilégio. Porque, claro, deve ter algum trauma de infância, deve ter nas vidas passadas, não sei qual é a explicação, mas eu só vejo como nunca sendo uma pessoa romântica. aí depende de cada um de nós por isso que a gente é único, né? Porque eu vejo a diversidade de pessoas e vejo que eu não tenho nada a ver com uma multidão de pessoas que não tem nada a ver comigo, né? Então, a minha maneira de ser no mundo é única, por isso que eu tenho que descobrir um caminho altamente pessoal e não seguir modelos, né? Esse é um dos pontos chaves. Quem tem facilidade, vamos dizer, de viver romantismos, porque o romantismo é uma coisa assim que é tipo Romeu e Julieta, é tão forte que se termina eu morro. Pode ser também uma espécie de vício. A pessoa exato, precisa. quer dizer, eu termino um e volto para ter outro. Então é uma pessoa que tem capacidade de brotos constantes românticos por uma característica pessoal única dela. Nós não temos. Se eu usar modelos, eu estou me enganando, né? Porque eu não posso ser o que é o outro. Cada um de nós é único. Então eu tenho que descobrir qual é o meu modelo e a minha maneira e ficar o mais capaz de empatia comigo e capacidade de humor de achar graça quando eu vejo essas coisas tão múltiplas que existem no mundo, né? Mas que não tem nada a ver comigo, a não ser a percepção disso, né? Doutor Maia, pode acontecer uma espécie de exaustão social? Eu estou completamente inviável para qualquer reunião com mais de uma pessoa, que seja eu. Então eu sou o único no mundo. E eu adoro discursar na frente do espelho para mim mesmo.
O autêntico mala sem alça, né? Mas, Pois é, né? mas assim, foi sempre assim, tá assim agora, o que que aconteceu, né? Também tem que elaborar, porque não me parece uma pessoa jovenzinha, né? Pois é, ele está com um problema que deve ser resolvido por ele numa busca pessoal, né, de caminho. Porque se eu estou assim farto do mundo e não aguento mais ninguém, e eu tenho, vamos dizer, dinheiro suficiente para ir para a Suíça e assumir um suicídio pessoal, eu quero encontrar Deus além, né? Porque aqui eu já estou cheio. Sim, mas aí talvez o papo com Deus também não venha ao caso, né? Pois é, aí tu É vê. uma exaustão, assim, só para lembrar que antes eu estava falando eu queria usar a palavra livramento, e aí o ouvinte logo mandou aqui que seria arrebatamento. Não tem nada a ver com Ah, arrebatamento, tá? é, a palavra arrebatamento sempre indica uma emoção grande, né? É que seria aquela coisa mais mística, na verdade, há um grupo que espera isso e que num determinado momento, a partir de agora, em qualquer momento, a tua roupa inteira vai cair no chão e a tua alma vai desaparecer. Tu vai ser arrebatado. Eu só não entendi Aí por que fica a roupa. Vai ser meio chato chegar lá do outro lado pelado, né? não sei se Deus gosta de gente pelada, mas tudo bem, né? Eu não entendo, Mas, tem coisas que eu não entendo, sabe? mas o Simplesmente. arrebatamento é uma linha já que nós estamos lidando com o Outra místico, coisa, né? é outra coisa. Por exemplo, a Teresa d'Ávila tem um livrinho dela que ela diz que são 7 as posições de Deus dentro da pessoa. Então eu vou ter sublimações e arrebatamentos em crescente até o 7º nível, que aliás é interessante, porque na alquimia também o cara que chega no 7º nível descobre a pedra filosofal, transforma o chumbo em ouro e vive para sempre. É, e agora Então, já no Divina Comédia o cara botou 9 níveis, né? tem O nono círculo é onde está o manda-chuva mesmo do inferno, né? exatamente, quer dizer, então são níveis de percepção pessoal que indicam um caminho assim para uma zona mística onde eu encontro hipoteticamente o que seria a divindade em mim, né? Tem N filosofias que falam disso, né? Bom, para concluir, vou agradecer antecipadamente aqui a nossa querida Rosana, porque ela me trouxe o assunto que eu tinha. Sabe quando tu põe um assunto, eu não vou deixar de falar desse assunto com o Dr. Maia, só que eu ia. Eu já tinha esquecido, sabe? Hum, E ela nos trouxe aqui, então eu te agradeço demais, Rosana Lima. É assim, ó, doutor Maia, esse fato de milhões de pessoas estarem morando sozinhas, teria alguma relação com o aumento dessas pessoas que estão vivendo com os bebês reborn como se fossem bebês reais? Você está olha, sabendo eu acho disso, né? Está acompanhando não, isso. não, mas eu acho que aí seriam decepções pessoais ou dificuldades de relacionamento com o outro. Porque tu vê, várias vezes a gente viu que depois de um certo nível, aquele rapaz que estava falando aí agora, o ouvinte disse que não suportava mais a mulher que chamava ele de pai ou coisa parecida, nessa zona onde o romantismo desaparece e surge a zona de eu ser capaz de ter um relacionamento com o outro que não seja de sacrifício, é muito incomum hoje, pela liberdade de expressão e pela liberdade de eu ser. Porque tu vê, se eu voltar 100 anos atrás, o casamento era indissolúvel, eu tinha que viver, então eu tinha que me adaptar a um nível de relacionamento em que cada um vivia a sua vida, embora juntos e com a família, porque o casamento era indissolúvel. No momento que a religião e tudo mais que é amarras sociais começam a fluidificar e eu não tenho que seguir nenhum caminho, nem sou obrigado a ser o que existe de possibilidades. Por exemplo, se eu for excomungado hoje pela Igreja Católica, tanto faz, né? Porque eu não estou nem aí.
Agora, se eu fosse excomungado em 1700 e 1600, era como se eu tivesse sido suicidado ou morto, né? Então, a liberdade pessoal abre campo de eu não lidar com o sacrifício. Agora, se esse sacrifício é social ou é psicológico pelos meus problemas, isso eu tenho que descobrir pessoalmente, ou através de uma terapia, ou sem terapia, vivendo muito bem sozinho, tendo relacionamentos sem compromisso maior. É que, na verdade, assim, ó, é bem dentro dessa questão. É, primeiro apareceram primeiro os pets, né? As mulheres saindo, os homens saindo com pet, vestido de bebê, dentro do carrinho de bebê, o exagero do pet, o pet é meu filho, eu não quero mais filho, agora eu tenho pet, não sei o que, tá. Entrou no normal, caiu no esquecimento, agora a gente já sabe que tem famílias que não tem mais filhos, tem pet, ok. Aí depois apareceram aquelas pessoas, eu sou trans, não sei o que, eu sou um cavalo, eu sou um cachorro, eu na verdade tenho um corpo humano, mas eu sou uma vaca. Aquilo também foi muito falado na internet, eu acho que durante os 2 anos, 3 anos. Aí também a gente ficou sabendo e tal. Agora tá moda dentro da internet e tá acontecendo em shoppings, em restaurantes, em supermercados, em lugares virais nas redes sociais de pessoas com bebês reborn, que são aquelas bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos e bebês, crianças. Então, eles estão movimentando o mercado, estão indo além do convencional. Eles estão fazendo encenação de partos em incubadoras, eles estão fazendo coleção, adultos colecionadores. Tem um exemplar de uma boneca reborn muito real, está custando mais ou menos uns 12 mil reais. Tem bebês reborn com síndrome de Down, tem bebês reborn com algumas dificuldades, assim como se fosse um bebê mesmo. E agora parece que muita gente está comprando, inclusive, para dar de presente para a mãe, né? Então, Isso. assim, isso não passa. Celebridades, por exemplo, como a Sabrina Sato e a Fabiana Justus, a Maíra Card, já ganharam seu bebê também, né? Então, há uma Isso. tendência impulsionada por influenciadoras. O TikTok já tem quase 300 mil seguidores em cada uma dessas mulheres por causa dos bebês reborn. Isso não é aquele buraco, aquele vazio da solidão, da falta de sentido, do afastamento das pessoas reais? É, mais ou menos o que a gente sempre fala, né? Porque tu vê que esse tipo de relacionamento é de controle, né? A gente viu isso ainda nos Estados Unidos, aparecem aquelas mulheres sequestradas ou pessoas sequestradas 20 ou 30 anos. O Colecionador, um filme que adorava uma mulher, mas sabia que nunca ia poder tê-la, e como ele tinha dinheiro, ele fez um subsolo e sequestrou ela e ela ficava lá dentro daquele lugar. Isso é o chamado, gaslight, quer dizer, eu domino o outro do meu jeito. Como hoje é impossível eu ter esses domínios, porque a sociedade hoje é muito visível tudo, então ela foi para o lado de eu ter verdadeiros androides, vamos dizer assim, que no futuro vão ser. Tem gente até viajando com androides, porque é uma mulher androide, ela diz tudo que tu quer ouvir e faz o que tu quer, no nível da sexualidade. Então, esses bebês, eles despertam uma certa empatia, vamos dizer assim, mais ligada à criança, às vivências de brinquedos infantis, amorosos, onde eu posso me deleitar com um pet ou um bebê desse tipo e ganhando um afeto que não tem nenhuma cobrança do meu lado, eu só ganho, porque eu cuido daquele bebê quase vivo e ganho todo o interesse e ainda por cima um interesse, vamos dizer assim, mais externo, porque Mas é agora uma. virou moda. Sim, É uma moda. Sim, também vai ganhar likes ali e tal, né? Likes É, porque e tu tem fica alguns assim, modelos desse reborn aí que
Eles são adaptados, eles foram programados, feitos, né, para que eles tomam uma madeira e depois eles fazem xixi e cocô. E aí a pessoa tem que lavar, tem que trocar a fralda, tá, como se fosse uma coisa de verdade mesmo. E tu E vê? e agora tá virando modinha dentro da internet, assim, né? As pessoas Então, tendo e mostrando para todo mundo, eu tô aqui na Redenção, eu tô caminhando aqui com o meu reborn, quer dizer, é um isso tempo esquisito, é. né? E não, e tu vê que é exatamente o que uma criança faz brincando com uma boneca no passado, né? Uhum. Ou até no presente. Mas uma capacidade tecnológica tão viva que é como se fosse um ser humano em que eu tenho um controle absoluto dele e vivo uma intensidade afetiva de brincar que me deixa muito bem. É um Agora, é um caminho. vazio, né? Bota vazio Não, mas nisso, né? tu vê, é um vazio visto por eu e tu. Uhum. Mas a pessoa que está com aquele nenê ali vivendo isso, ela está vivendo uma coisa regressiva dentro de uma realidade presente. Porque eu tenho a condição, olha aqui o meu bebê, ele mama, ele evacua, e tu vê, é um bebê que não adoece e não tem problema, a não ser que eu goste de que ele seja autista ou tenha alguma Sim. doença, que também pode me satisfazer. Então, as Agora, fantasias. isso, uma coisa é certa, né? Ah, A nossa lucidez, assim, a nossa saúde mental nesse período aqui que a gente está vivendo de tantas mudanças e tantas novidades e, né, e alterações, a nossa saúde mental vamos dizer assim, é o que pode estar dentro de um quadro epidêmico, assim, né? pois é, mas tu vê que ao mesmo tempo que nós podemos fazer uma crítica, é uma forma, vamos dizer, de nos dar uma vivência de brincar que nos deixa bem. Quer dizer, uma brincadeira altamente sofisticada pelo um avanço tecnológico impossível no passado. Eu Então eu acho posso. eu considero isso uma coisa, sinceramente, assim, eu só não vou chorar, tá? Porque eu já tô com fome aqui, eu quero almoço agora. Mas eu acho uma coisa tão. É como se a gente estivesse regredindo de uma maneira inacreditável enquanto civilização, assim, um quadro de regressão primitiva, assim, né? Eu quero estar cuidando de uma bonequinha e eu acho que isso é legal. Pois é, mas tu tem que ver no sentido da saúde mental que isso traz para mim aqui e agora. Então, se eu estou desiludido com o mundo e eu pego um cachorro, um gato, e tenho um amor incrível por ele, eu passo a me sentir bem com esse pet. E se eu tenho um Né? bebê Sim. que eu sempre Uhum. quis e não consegui, eu estou vivendo bem. E como é que tu está no teu emprego? Tu está indo bem? Tu está ganhando teu dinheiro? Tu está te mantendo? Olha, hoje eu estou maravilhosa ou maravilhoso. Como é que tu vai dizer que isso é uma falta de É, saúde? não, isso aqui é egoísmo meu, né? Porque, não, mas é claro que eu tenho que admitir isso, é um jeito bastante egoísta de julgar os outros, né? Isso, nós estamos, então, de certa forma, nós estamos ativando o admirável mundo novo, onde a tecnologia está nos deixando felizes, pelo menos até a morte. Tá, e se é assim que a banda toca, por que que eu vou querer, dentro do meu conceito, achar que tem que ser diferente, né? Pois aí que está. Então, essa adaptação às novidades pegam os meus preconceitos e eu tenho que reestruturá-los, porque Uhum. uma tecnologia com esse avanço. Agora, tu vê, a moça falou da criptografia. A moeda girando, que é o qubits da mecânica quântica, no computador quântico, ele faz trilhões de cálculos por segundo. Então, Ah, ele vai abrir campo de medicações novas, ele vai abrir campo de curar todas as doenças, porque eu vou entrar dentro da molécula da célula que está com problema de câncer e tudo mais, e vou entender. Eu vou criar metais e ligas de metais tão sofisticadas que eu posso fazer maravilhas, porque eu entro dentro do pequeno, quer dizer, dentro da situação nano. mais íntima da Uhum. matéria.
Então, tu imagina quando esse computador tiver, tu vai ter um Android dentro de casa. É E as outro mundo. modificações sociais vão ser É. incríveis. E agora haja. Eu e tu, olha, Beatriz, eu e tu, apesar de velhos, já estamos abrindo uma cabeça para esse lugar. A gente está com algumas frestas. Mas tem ainda umas resistências. Não, mas que é tão bizarro, né? Mas ao mesmo tempo ele é curioso. E me sinto super bem quando eu acho que eu tenho, pelo menos assim, quando eu percebo o meu egoísmo, a minha incapacidade, né? De perceber que isso é um outro mundo que está chegando aí, que é Outro mundo. diferente daquele que eu nasci, que eu vivi, que eu conheci, né? E para terminar, tu viu como o mundo que muda, aquele cara que pegou um ônibus lá em São Paulo e sequestrou o motorista e atravessou ele na pista. Era um ex-cobrador que está insatisfeito por perder o emprego. E aí que tá, doutor Maia, quando a gente vê uma coisa assim tão sem noção, é ainda ter a sensibilidade que a gente tem que encontrar em algum lugar, porque vai ver que está perdido ali, né? A ideia de Isso. tentar te botar no sapato daquele cara ali. O que foi que aconteceu com ele? O que foi que fizeram para ele? O que foi que ele estava esperando? De onde é que ele veio? Quem ele é? E não apenas o fato da loucura que ele está praticando ali, né? Ele perdeu. Eu me lembrei que quando Gutenberg descobriu a imprensa, os escribas e os caras que copiavam queriam matar o Gutenberg. Claro, imagina, né? E uma coisa só para Então, concluir, doutor Maia, eu aprendi não, eu vi uma propaganda que é assim, ó, sabe essas bicicletas que tu aluga na praça, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê, tu aluga sim, uma bicicleta e vai para onde tu quer, depois tu deixa a bicicleta no meio da rua e vai embora, né? isso. É tipo essa uberização da vida, né? É. Lá em Berlim, isso já está acontecendo com os carros mais sofisticados que tu possa imaginar. Ninguém mais lá quer comprar um carro e ter um carro seu na garagem. A pessoa pega o seu aplicativo e ali na esquina tem um Peugeot, tem um, sei lá, um carrão parado, ele entra, pega o Ativa e aplicativo, vai embora. ativa, vai embora, faz o que ele bem entende com aquilo ali, deixa em qualquer lugar e volta para casa. Tu vê, só faltava ir para os caras, que agora já estão indo, né? De Já está. patinete, E bicicleta, patineta, bicicleta, tudo hoje tu pode buscar pelo aplicativo. E agora, tudo é passageiro, então, né? ninguém mais tem nada, na verdade. Que, Não, aliás, está dentro da proposta da nova ordem mundial, né? Ninguém isso mais vai aí. ser proprietário de nada. Bom, acabou. Meio-dia. Vou cuidar do Agora meu. nós não Agora, somos mais proprietários do nosso tempo, tá? é isso aí. Agora eu vou cuidar do meu pet aqui, do meu gato. Isso aí, tá bom. Do Dom, como é o nome dele? O Jimmy, o meu gato. Ah, o Jimmy, Chato, Jimmy. chato, chato, tá cada vez mais chato, muito velho, né? Então aqui Ah, é uma disputa para saber quem é mais chato, eu ou ele. e eu vou Tá. cuidar da minha gata Filomena. Ah, então tá. A Filomena e o Jimmy, tá bom. Grande Isso. beijo, obrigado, doutor Maia. Bom final de Obrigado, um semana. abraço a ti e os ouvintes. Tudo de bom. Isso, então, tive o privilégio de conversar com o doutor Herberto Edson Maia, psiquiatra, absolutamente generoso, sempre aos sábados que ele tem disponibilidade, ele está aqui com a gente conversando sobre as questões do mundo, principalmente ligadas ao ser humano, né? Ao ser humano. E com isso, gente, também estou indo embora, agradeço, obrigada, desculpa qualquer coisa, tá bom? E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Lembrando que amanhã, às 19 horas, a gente tem o Adroaldo Bauer Correia com o domingo.com aqui na nossa rádio web Manaua, a voz da resistência. E agradecendo aí os amigos que estão apoiando a gente através do nosso financiamento coletivo, tão importante que começa agora nesses dias, né? O Pix da Manaus é pixdamanau@gmail.com. Não esquece, né? Dá aquela força pra gente continuar por aqui. Grande beijo e até segunda-feira.